Oi, gente, como é que vocês estão? Gente, enfim, pra falar bem a verdade, eu não sei muito bem o que eu vou falar aqui. Eu estou me recuperando de uma gripe, então minha voz já tá muito ruim. Vocês já me desculpem. Mas eu vi que esse modelo de vídeo tá dando certo pra vocês, né? Eu vi que os últimos vídeos que eu fiz assim, bem espontaneamente, deu muito certo, então eu quis fazer isso também. Então já me desculpem pela minha voz, tá meio anasalada. Enfim, gente, eu realmente não me preparei pra isso, mas tem uma ideia que eu tava pensando hoje pela manhã sobre a sensação de estar atrasado. É, eu acho que todo mundo aqui que for ver esse vídeo vai ter essa percepção de que está atrasado. Atrasado na vida, atrasado no relacionamento, atrasado em relação aos seus pares, né? Pessoas próximas à mesma idade. Enfim, parece que a gente vive atrasado. E é uma coisa tão assim, comum e tão angustiante também, né? E de vez em quando eu me pego assim, né, sensação de que eu deveria estar adiantado, que eu deveria estar fazendo uma coisa que eu não estou. Mas eu percebi que em alguns momentos eu tava vivenciando isso de forma muito intensa, de muitas maneiras, em muitos momentos. Então, se eu estava trabalhando, eu sentia que eu deveria estar fazendo outra coisa. Se eu estava fazendo outra coisa, eu sinto que eu deveria estar fazendo uma outra coisa. Se eu estava descansando, eu deveria estar trabalhando. Se eu estava trabalhando, eu deveria estar descansando. Enfim, e isso parecia que sempre em relação ao outro, né? Ah, eu estava aqui trabalhando, mas o outro está se divertindo, então quer dizer que eu deveria me divertir também. Eu estou viajando, mas o outro está fazendo não sei o que, eu deveria estar fazendo também. Enfim, gente, vocês já passaram por isso? Porque eu percebo que é uma experiência que a maioria das pessoas passam hoje, nesse mundo que a gente vive. E eu vi um dia até um meme que fala que não tem pessoa mais ansiosa e angustiada do que um jovem entre 25 e 35 anos que acredita que está atrasado na vida. E uma coisa interessante que eu estava pensando, eu estava até conversando com uma amiga hoje ou ontem, que, cara, a gente fica tão focado naquilo que a gente ainda não conseguiu que a gente não olha para aquilo que a gente tem. E aí eu até fiz uma pergunta para ela, né? Porque, enfim, todo mundo tem as suas questões, né? E ela tava passando pelas questões dela, eu também, enfim. E eu perguntei para ela, fulana, se o pior acontecesse, se nada mudasse na sua vida, se você vivesse dessa maneira que você está vivendo hoje, por pelo menos 4, 5 anos, o que aconteceria? Né? Se realmente nada mudasse. O pior que vai acontecer é isso, nada vai mudar na sua vida. E você continuasse vivendo dessa mesma maneira, o que de pior poderia acontecer? E aí, na medida que a gente foi conversando, e me fiz essa pergunta também, e ela fez essa pergunta para ela também, e ela viu que, tá, se nada mudasse, se ela continuasse naquela situação, se ela não evoluísse do jeito que ela gostaria, ela poderia sim viver muito bem, apesar de não estar aonde ela deseja. E eu comecei a me questionar, né? Será que se eu não mudasse, se o que eu desejo não chegasse, né, a se concretizar, o que de pior poderia acontecer? E eu comecei a pensar que eu poderia viver muito bem, né? Eu poderia, claro, me sentir um pouco mais atrasado, mas eu poderia viver muito bem, eu poderia ter muitas experiências positivas. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Eu sei que muitas vezes você pode sentir que você está aí atrasado, de que as pessoas estão na sua frente, de que, enfim, todo mundo já chegou lá, menos você. E pode ser que, na medida em que você fica pensando muito sobre isso, você acaba perdendo aquilo de mais precioso que você tem, que é o presente, que são as experiências que você pode viver hoje. Então eu sei, gente, eu sei que é muito bonito, eu sei que quando a gente começa a imaginar o nosso futuro, é muito legal. Eu quero chegar nos meus objetivos, eu tenho as minhas metas, mas sabe o que eu percebi? Que quanto mais eu fico pensando naquilo que eu ainda não consegui, naquilo que ainda me falta, menos eu consigo aproveitar o que eu tenho. Gente, isso é muito poderoso e é muito profundo.
Quanto mais eu fico ali focado naquilo que eu não tenho, eu perco aquilo que eu tenho, que é o presente. Então, eu acredito que é uma reflexão que estava aqui. E eu quis só abrir a câmera e falar. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco pra dentro. Acho que a gente precisa valorizar mais os nossos processos. Eu sei que a gente sempre tem um degrau a ser alcançado. Eu sei que a gente sempre tem uma linha de chegada a ser cruzada. Mas a vida acontece, é no agora. A vida acontece aqui. Mesmo nessa vida imperfeita. Mesmo na vida em que a gente não conseguiu alcançar tudo aquilo que a gente deseja. É isso. A vida está acontecendo aqui agora. Então que a gente possa saber aproveitar essa vida agora. Mesmo que ainda a gente não tenha alcançado tudo que a gente deseja. E é isso. Esse vídeo eu espero que tenha tocado você de alguma forma. Foi um vídeo assim totalmente no impreviso. Impreviso. Eu nem vou cortar. De improviso. Nem vou cortar essa parte. Então foi totalmente no... eu improvisando aqui. Mas eu quis simplesmente compartilhar com vocês. E se vocês gostarem, né, desse estilo, de meio que falar da opinião mesmo, né, o que eu tô pensando, me falem, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que eu vou tentar fazer mais desse estilo, ou não também, né. Mas é isso, se você gostou, se esse conteúdo fez sentido pra você, comenta aqui, me fala. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, mandar esse vídeo pelo menos pra uma pessoa, e a gente se vê segunda-feira, às 20 horas. Toda segunda-feira. Teve 2 semanas que eu não postei, mas é porque eu estava viajando. Mas da agora pra frente, toda segunda-feira tem vídeo aqui. Então te aguardo, curta, compartilhe e até semana que vem, segunda que vem.